Olá, nono ano! A aula de hoje é multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice, tá? Antes de entrar na multiplicação e na divisão, vou só relembrar com vocês umas propriedades que a gente viu nas aulas anteriores. Por exemplo, ó, quando eu tenho uma multiplicação dentro de um radical, né, eu posso separar em duas multiplicações. E o mesmo vale para o simétrico dela. Por exemplo, se eu tenho, ó, se a gente observar aqui, ó, esses dois radicais estão representados no mesmo índice, certo? Os dois têm índice n e só os radicantes que são diferentes, né? Os valores dentro. Então, eu posso, como se fosse voltar para trás, ó. Eu conservo a raiz e o índice e eu posso multiplicar dentro. Mesma coisa acontece na divisão. Se eu tenho uma divisão dentro de um radical, eu posso separar, né? Aqui, que a divisão pode ser em forma de fração, ou ter escrito assim também, com os dois pontinhos, que também significa divisão. E a mesma coisa que quando eu encontro assim em forma de fração e eles têm o mesmo índice, eu só posso fazer isso quando eu tenho o mesmo índice, e voltar para um radical com uma divisão dentro. Então, um exemplo agora com os números, ó, quando não tem isso aqui é porque é 2, né? Então, é uma multiplicação de radicais, onde o número que está dentro da raiz é diferente, mas o índice é igual. Eu posso conservar a minha raiz e multiplicar os fatores, ó. E daí, resolvo a multiplicação, 2 vezes 7, 14. Mesma coisa aqui, ó, os dois são raiz cúbica, e dentro tem o 5 vezes 6. Então, eu vou fazer 5 vezes 6, vai ser a raiz cúbica de 30, certo? Então, agora vamos para a matéria em si. Utilizando a propriedade distributiva, como que a gente vai resolver esse radical? Aqui é raiz quadrada, tá? Aí nas outras não aparece, mas é o índice 2, é o mesmo índice. O que é fazer a multiplicação aqui usando a propriedade distributiva? Aqui eu tenho raiz de 5 vezes o que está aqui entre parênteses, certo? Então, eu vou pegar essa raiz de 5, vou multiplicar por esse e por esse. A gente viu isso para poder fazer isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui raiz de 5 vezes 3, raiz de 2. Aqui na frente da raiz de 5, quando não aparece nada, é como se fosse 1. Então, número fora da raiz multiplica com número fora da raiz e raiz multiplica com raiz. Então, aqui, ó, 1 vezes 3, 3. Raiz de 5 vezes raiz de 2. Ó, posso aplicar essa propriedade aqui, ó. Os dois estão fora, como tem o mesmo índice, eu vou fazer a multiplicação dentro, certo? Aí, multipliquei esse, agora eu vou multiplicar por esse, ó. 1 vezes 1 é 1, não precisa aparecer. Mais, com menos, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, ó. Raiz de 5 ao quadrado, a gente já viu isso no outro conteúdo. Agora, eu vou resolver essa multiplicação. Aqui continua o 3. Aqui, 5 vezes 2, 10. Menos, ó, índice igual ao expoente. Corta e sobra só o 5. Então, esse seria o resultado do meu primeiro exemplo. 3 raiz de 10 menos 5. Segundo exemplo, um pouquinho maior, tá? Ó, vamos prestar atenção aqui. Eu tenho um parênteses vezes outro parênteses. Eu tenho que multiplicar todos por todos. Então, eu vou pegar o primeiro termo aqui, que é a raiz de 3, vou multiplicar por esse, depois por esse. Ó, não tem número na frente, é porque 1. 1 vezes 1 continua sendo 1, não precisa aparecer. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Positivo, negativo, mais com menos, menos. Como se fosse 1 aqui. 1 vezes 5, 5. Raiz de 3 vezes raiz de 2.
Então, eu posso botar assim, 3 vezes 2 dentro da raiz. Já multipliquei essa raiz por os dois valores do outro lado. Agora, eu vou pegar a outra raiz aqui, que é 2 raiz de 2, e vou multiplicar de novo pelos valores que estão do outro lado. Mais e mais, continua mais. Aqui, como se fosse 1. 2 vezes 1, lembrando que eu multiplico o que está fora da raiz com o que está fora da raiz. Então, 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 3. Mais com menos, menos, ó. 2 vezes 5, 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Agora, vamos organizar. Ó, o índice 2, expoente 2, sobrou só o 3. Aqui eu tenho menos 5. Vou multiplicar esses valores que estão dentro da raiz. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 2 vezes 3, 6. Menos 10, ó, esse aqui eu posso cortar com esse, vezes 2. E 10 vezes 2 é 20, correto? Já coloquei aqui para me poder juntar, ó. Agora, lembrando do conteúdo anterior, quando a gente somava e diminuía a raiz, né? Quando, ó, as raízes são iguais, eu posso juntar os valores. Então, aqui eu vou ter raiz para juntar com raiz e vou ter número para juntar com número. Então, vou ter aqui, ó, 3 e 2 vezes 10 é 20. 3 e menos 20. Então, devo 20, pago 3, fico devendo 17. Correto? Agora aqui, devo 5, pago 2. Devo 5, pago 2, fico devendo 3. 3 o quê? Raiz de 6, porque eu não resolvi ela, então ela acompanha. Certo? Agora, vamos para outro exemplo, que é o exemplo da divisão. Ó, na divisão, eu posso colocar dentro da raiz, né? Os dois, ó, para ficar mais fácil. 40 dividido por 5. Lembrem, fração é divisão. 40 dá para dividir por 5, né? Que 40 dividido por 5 é 8. Aí, vocês aprenderam, né, que o 8 ele daria para fatorar. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. Dá por 2, dá 1. Ó, como aqui o índice é 2, eu vou separar em 2 ao quadrado e 2 na 1. Então, a raiz de 8 eu posso trocar por 2 ao quadrado vezes 2 na 1. Aí, esse 2 vem para fora da raiz e o outro fica dentro. Ó, raiz cúbica de 96 dividido pela raiz cúbica de 2, ó, mesmo índice. Então, eu posso escrever assim. E daí, eu posso dividir o 96 por 2, que vai dar 48. 48 não é uma raiz simplificada, eu posso fatorar. Dá 2, dá 24, dá 2, dá 12, dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, 3 só dá por 3, dá 1. Índice par, então 2, 2, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 dá 1. Então, vou trocar a raiz de 48 por 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 dá 1. Esses 2 saem da raiz. 2 vezes 2, 4. E dentro da raiz sobrou só o 3. Então, essa é a resposta, certo? Espero que tenham entendido. Caso não consigam, assistam novamente o vídeo, tá? Eu sei que ficou bem difícil o primeiro e o segundo exemplo, mas vocês são capazes, tá? E qualquer coisa pode me chamar.